Boa noite, pessoal. Hoje é 17 de janeiro de 2022. Esse é um segundo vídeo com um exemplo de teste de hipótese de proporção. Ele vai chegar na mesma conclusão do exercício anterior, do vídeo anterior, mas por outra via, por outro método. Então, novamente, a gente tem uma pesquisa, a gente tem uma hipótese de que a proporção da população de Maceió que aceitará um novo produto é de 50%, ou seja, metade da população aceitará um novo produto, segundo essa hipótese. Aí a gente pega uma amostra, essa amostra tem um tamanho, né? No caso aí 829 pessoas. A gente faz a pesquisa, há um resultado associado à amostra, 422 pessoas, tá? Então, dentre as 829 pessoas, 422 disseram na amostra que aceitaram um novo produto, tá? Aí no exercício anterior, a gente calculou a probabilidade associada a esse resultado da amostra, né? 422 dividido por 829 dá 0,51. A gente calculou uma probabilidade usando a curva normal e essa probabilidade deu 28%, certo? Aí, como a gente tinha adotado 5% de nível de significância, a gente viu que 28% é muito maior que 5%, então não dá, vamos dizer assim, não houve evidência para rejeitar essa hipótese. Então é como se eu não conseguisse provar que a hipótese está errada, né? Agora a gente, ao invés de comparar áreas, 5% com 28, né, na curva normal, a gente vai comparar as abscissas, certo? Vamos lá. Esse método, inclusive, no livro do Triola é chamado de método tradicional, tá? O outro é chamado método do valor P. Existe um roteirinho para esse método, tá? Eu, eu não vou colocar o roteiro inteiro não, tá? Eu quero que vocês entendam a ideia ainda dentro do raciocínio que vem desde os dois primeiros vídeos de fundamentos com o vídeo anterior de exercício. Então, e outra coisa, vão aparecer duas coisas novas que eu poderia até ter falado no exercício anterior, mas ele já estava grande e, enfim. Mas vamos lá. Eu vou daqui a pouco dizer o que são essas coisas novas. A gente toma uma amostra aleatória simples de uma população normalmente distribuída com n maior que 30, no caso aqui n é 829. A gente calcula a proporção na amostra, que dá 0,51. Já estou falando dos valores porque já estou aproveitando o exercício anterior. Aí, isso é uma das coisas que a gente não verificou. Isso na verdade é o que a gente não verificou no exercício passado, porque e aí eu vou também, de novo, eu vou gravar vídeos de uma teoria, da teoria, mostrando que a distribuição normal pode ser usada para fazer cálculos de um problema de distribuição binomial, desde que algumas condições sejam satisfeitas. E aí, quando a gente transportar isso para a teoria da inferência estatística, isso a gente tem que fazer essa verificação, por exemplo, para que isso dê certo, para que o que a gente vai fazer agora dê certo e para o que a gente fez na aula anterior também desse certo. Eu deveria ter feito isso lá também, essa verificação. Ó. Eu pego o tamanho da amostra, multiplico por 0,51, né? Isso tem que ser maior que 5 e também aqui ficou meio esquisito, né? Mas aqui está separado, certo? São duas condições, ó. Deixa eu anotar para vocês aqui, tá? Eu acho melhor. Deixa eu colocar aqui pode ser um marca-texto, tá? Então isso aqui é uma condição, ó. E lá tem outra condição, tá? Tem outra cor aqui. Tá? Aqui é outra condição. Você tem que obedecer as duas, certo? Para que isso seja, para que a gente
possa utilizar a teoria. Porque na aula passada, no vídeo anterior, eu coloquei só uma condição lá que foi n maior que 30. Mas tem outras condições também. E, por exemplo, verificação das condições da distribuição binomial tem que ser tentativas independentes com o p constante, tá? Também tenho vídeos sobre distribuição binomial que vocês podem ver lá, tá? E essas duas condições aí, n vezes p e n vezes q. Esse q aqui, ó, é o complementar desse p, tá? Então, se aqui é 0,51, aqui é 0,49, tá? Então, tem que obedecer isso. Acho que foi a única coisa que eu não falei no vídeo anterior. Adotar o alfa, aí a gente geralmente adota 5%, determinar o valor de ZC e a chamada área de rejeição. Calcular uma estatística de teste, tá? Essa vai ser e aí deixa eu colocar logo o último passo e comparar um com o outro. Vejam, não vou mais comparar a área do valor P com esse alfa não. Eu agora vou comparar abscissas. Eu vou comparar isso aqui que é resultado da amostra, o Z, com isso aqui que delimita a área correspondente ao alfa, a área alfa. Tá? Então vamos comparar abscissas, tá? Por quê? Esse Z vem da amostra, aí eu vou tentar verificar se ele está muito distante do centro. Mas o que é que diz se ele está distante ou não do centro? Essa outra abscissa, que é o valor crítico, é o valor que delimita, né, que corresponde aos 5% de alfa que eu vou adotar. Esse valor é que delimita o que seria distante do centro. E aí, se o Z for maior que ZC em módulo, ou se o Z estiver muito distante do centro, é como se ele estivesse além de ZC. Aí eu rejeito. Então, é uma forma equivalente de fazer teste de hipótese, dentro daquela ideia que eu falei nos vídeos de fundamentos. Eu falo muito nesses vídeos de fundamentos, é para vocês assistirem, tá? Então, n maior que 30, a proporção amostral constante, né? Estou considerando que as pessoas, uma independente da outra, quer dizer, são 829 tentativas independentes. E quando eu faço os cálculos com n vezes p e n vezes q, dá muito mais do que 5. Então tá tudo ok. Tá? Então lembrando, no exercício anterior eu não comentei nem isso, nem isso. Estou comentando agora. Não basta ser n maior que 30. Para o nível de significância de 5%, o Z é 1,96 na curva normal padrão. Tá? Então está aqui, ó. Eu não vou... essa área preta seria os 5%. Mas eu não vou comparar mais. Esse método aqui não compara áreas. Eu não vou comparar esse 5% com alguma área correspondente, com aquela probabilidade, né, do exercício anterior correspondente ao 0,51. Eu vou comparar as abscissas. Então, esse 5% corresponde a essa abscissa de 1,96 na curva normal padrão, que é aquela curva com média 0 e desvio padrão 1. Aí eu calculo a chamada estatística de teste e vou comparar com esse 1,96. Ó. Não precisam vocês ficarem aperreados com essa fórmula, tá? Também a teoria depois eu vou gravar vídeos com teoria mostrando o porquê dessa fórmula. Mas o Z, que corresponde à amostra, é 0,576. Comparando um com o outro, ó, 1,96 é o ZC, é o Z crítico, é o Z que delimita a área preta, que é de 5%. O Z da amostra é onde ele caiu, tá? Então, quer dizer que ele não está longe o suficiente do centro. Ou seja, não está. Se ele estivesse longe o suficiente do centro, ele cairia nessa área que a gente chama de área de rejeição. Rejeição de quê? Rejeição da afirmação, da hipótese. Lembra que a mesma ideia de sempre, a gente faz uma afirmação. A partir dessa afirmação, antes, com o método anterior, a gente calculava a probabilidade de ocorrer o que ocorreu na amostra. Se essa probabilidade fosse menor que 5%, por exemplo, a gente rejeitava a hipótese, a afirmação. Aqui é um método equivalente.
Rejeitar a hipótese significa que esse Z cairia aqui, ó, nessa área preta. Mas ele não caiu, ele caiu antes, ó, tá? Ele caiu antes. Ele não caiu na área de rejeição. Ou seja, não há evidência estatística ao nível de significância de 5% para rejeitar a hipótese. Não dá para rejeitar a hipótese de que a proporção de pessoas que vão aceitar o produto é 50%. Então, essa é uma forma equivalente, inclusive a forma chamada tradicional, de fazer testes de hipótese. Tá? Aí eu deixo como um exercício o quê? Que vocês façam como se vocês fosse outro caso. Que caso? Aquele outro caso que eu fiz no vídeo anterior. Ao invés de 422, vamos supor que 450 pessoas responderam positivamente em relação ao produto, né? Tá? O resultado vai dar semelhante ao resultado do vídeo anterior, só que eu quero que vocês façam usando esse método, calculando o Z, comparando o Z com 1,96. O que é que vai acontecer? Provavelmente vai cair na área de rejeição, o Z da amostra. Não vai ser 0,576, certo? É isso, pessoal. Fica aí com a imagem da praia de Ponta Verde e a praia de Pajuçara mais ao fundo. Muito obrigado.